E a gente começa mais uma semana do Esporte Mais, falando dos times do Rio de Janeiro nas competições nacionais e internacionais, lógico, falando dos outros clubes do Brasil também. Tem esporte nas cidades, tem esporte olímpico e tem também os clubes de menor investimento. Agora aqui, junto comigo, Pedro Paes, no Esporte Mais. Pedrinho, beleza? Mais uma semana começando, renovando as expectativas. Vamos que vamos, né? Vamos remar. Então vamos de imediato dar uma geral de como anda o nosso Campeonato Brasileiro. Bem, nós vamos começar o programa de hoje destacando o Campeonato Brasileiro, que teve um jogo isolado nesse final de semana em Criciúma. Jogo atrasado entre Criciúma e Cuiabá, e o que é o futebol, né? O Cuiabá, lanterna da competição até então, com apenas 1 ponto, não havia feito nenhum gol no campeonato em 6 jogos, fez logo 5 para cima do Criciúma. Criciúma que tinha até começado de maneira regular, né, acabou perdendo suas 2 últimas partidas, e essa goleada de 5-2 mantém o Cuiabá na zona de rebaixamento, mas dá um alento, uma confiança aí para o time do Centro-Norte, e acende sinal de alerta para o Criciúma, que fica sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, embora com 2 jogos a menos. Bom, agora nós vamos destacar os jogos da 8ª rodada, que acontecem terça e quinta, em virtude do Amistoso do Brasil, nessa quarta-feira. Nessa terça, 19 horas, em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Corinthians. Em Caxias do Sul, Juventude recebe o Vitória. No Engenhão tem o clássico Botafogo e Fluminense. No Nabi Bichedi tem Bragantino e Atlético Mineiro. Vamos chamar aí a participação do nosso querido amigo Pedro Paes, o Pedrinho. Ô Pedrinho, qual é a tua expectativa para esse jogo Botafogo e Fluminense? Que promete, hein? Botafogo e Fluminense prometem um bom jogo. Qual é a tua expectativa para essa partida? Maurício, apesar do bom momento do Botafogo, Fluminense aí com tempo de treinar, né? Treinamento. Agora focar no brasileiro, que Libertadores só daqui a 2 meses. E tem muito tempo ainda para pensar em Libertadores, e vai se acertando dentro do Campeonato Brasileiro. O momento do Botafogo é muito melhor, é claro, mas vai ser um jogo aí difícil, complicado. O Fluminense, eu acho que vai começar a reagir, vai começar a colocar. Não vejo mais aquela tática brilhante aí que o Diniz conquistou aí vários títulos. Não tem aquela conexão, parece que tem hora que os jogadores ficam meio perdidos, aquela saída de bola melhor, né? Tem que ser treinado melhor, porque tá dando muita bobeira. Ainda tem Thiago Silva aí, né? Só em junho, julho, tem negócio da janela, né? Vai melhorar bastante a defesa do Fluminense. E é isso, um jogo difícil, um jogo, a hora boa de colocarem a cabeça no Campeonato Brasileiro. E vamos esperar um grande jogo, e deve ser um grande jogo. E a perspectiva é do Fluminense melhorar porque está na hora. Vamos agora aos jogos de quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, começando 19 horas no Mineirão, tem Cruzeiro e Cuiabá. 20 horas em Criciúma, o Internacional enfrenta o São Paulo. No Maracanã, no mesmo horário, Flamengo e Grêmio. Mesmo horário para Atlético Paranaense e Criciúma em Curitiba. E às 9h30, 2 jogos. Bahia e Fortaleza. E ainda Palmeiras e Vasco. Pedrinho, fala aí pra gente das expectativas para os jogos do Flamengo e do Vasco. O Flamengo é franco favorito, o Grêmio
com essa tragédia toda no Rio Grande do Sul, as viagens que o Grêmio está fazendo, né? O Grêmio joga no Couto Pereira, no Paraná, vem para o Rio, fica em hotel, está sem concentração, sem nada. Está um momento muito complicado para o Grêmio Internacional. E o Flamengo aí melhorando e mostrando o futebol aí que pode entregar, né, os grandes jogadores que tem. Então acho que é um jogo não é complicado para o Flamengo, um jogo no Maracanã. Tem desfalque, é claro, né? A Copa América aí vai sangrar aí muito o Flamengo mais para frente. Tá a hora também de começar a fazer ponto. E o Vasco, rapaz, é sofrimento com aquela defesa ali. Se partir para o jogo aberto, leva goleada. É fechar a casinha e tentar alguma coisa, uma bola lá para o Verratti, uma bola perdida. O Vasco tá complicado. Se não contratar pelo menos uma defesa inteira, mais o Felipe Coutinho, o Roberto Dinamite, tá muito complicado, muito. A situação do Vasco é muito pior do que o ano passado. E se não olharem com carinho agora começarem um trabalho sério, pelo menos de arrumar ali aquela defesa. Jogou a bola na área de escanteio, qualquer coisa é gol, não tem jeito. Apesar de ter um grande goleiro, Léo Jardim, mas não tem jeito, é muito ruim a defesa. E é isso, o sofrimento continua e o Flamengo aí despontando já para corrida aí pelos títulos aí de tudo que ele vai disputar. Meio de semana de Libertadores e Sul-Americana é o que a gente confere agora, meu amigo Pedrinho. Falar agora de Libertadores, que teve jogo no final de semana e que definiu o adversário do Fluminense. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense acabou ficando em segundo lugar do seu grupo, terminando com 10 pontos ganhos, isso porque ganhava do Estudiantes até o segundo tempo e acabou cedendo o empate para o time argentino, o que deixou o The Strongest na primeira colocação do Grupo C nos critérios de desempate, com um gol a mais. Não é o número de pontos empatados, o saldo de gols empatados, o número de vitórias empatados, mas o The Strongest marcou um gol a mais do que o Grêmio e ficou em primeiro lugar. Com isso, o Grêmio vai enfrentar o Fluminense. O Grêmio jogaria, se ficasse em primeiro lugar, o Grêmio enfrentaria o Peñarol e decidiria a vaga em casa. Agora o Grêmio encara o Fluminense e a decisão da vaga será no Maracanã. Já pela Copa Sul-Americana, o rival do Grêmio, o Internacional, jogando em Caxias, né? O Grêmio jogou no Couto Pereira, em Curitiba, e o Inter jogou em Caxias, no Rio Grande do Sul. Ganhou no sábado à noite o Delfim por 1-0. Com esse resultado, garantiu a segunda colocação do grupo e vai jogar a repescagem da Sul-Americana, enfrentando o Rosário Central da Argentina. Primeiro jogo na casa do adversário, o segundo no Brasil. Além do Inter, também disputam aí a chamada repescagem da Sul-Americana o Bragantino contra o Barcelona de Guayaquil e o Atlético Paranaense contra o Cerro Porteño, além do Cuiabá, que encara o Palestino. O Fortaleza, o Corinthians e o Cruzeiro avançaram direto para as oitavas de final. Momento de destacarmos o esporte nas cidades, aquele momento bacana de falar do que acontece perto das nossas casas, das nossas cidades, não é isso, Pedrinho? É isso, nosso quintal, né? Isso aí, vamos lá, vamos conferir. Jogando mais uma vez em Teresópolis, no ginásio Pedrão, o Vasco da Gama goleou o Cruzeiro por 4-1 de virada e segue na vice-liderança do Grupo A do primeiro Campeonato Brasileiro de Futsal. O time do Vasco, ele perdeu um jogo fora de casa e ganhou os 3 jogos realizados em Teresópolis,
que tem sido a casa da equipe Cruz Maltina nessa competição. A liderança do Grupo A é do Passo Fundo do Rio Grande do Sul. O Vasco da Gama saiu perdendo por 1-0, mas conseguiu a virada e manteve 100% de aproveitamento diante do torcedor teresopolitano. Bom, falando de esporte nas cidades, Guapimirim eliminou Teresópolis no campeonato estadual de ligas regionais, categoria sub-17. Depois de ganhar o primeiro jogo em casa por 1-0, Guapimirim foi até o campo do Vargem Grande, em Teresópolis, no último sábado e segurou o resultado de 3-3. Jogo muito disputado. Teresópolis, que tinha feito um jogo antes, pelo sorteio, Guapimirim ficou esperando. Teresópolis havia passado por Petrópolis com 2 vitórias e foram 2 jogos equilibrados, tanto em Guapimirim quanto em Teresópolis. Qualquer uma das 2 equipes poderia ter garantido a classificação, mas quem acabou ficando com a vaga foi o time de Guapimirim. Registrar o sucesso nesse final de semana da segunda etapa do Macaé Swim Run 2024, que reuniu mais de 200 atletas com apoio da Prefeitura através da Secretaria de Esportes. A competição de natação e corrida aconteceu na praia de Imbetiba. As provas de natação tiveram percursos de 500 metros, 1 quilômetro e 2 quilômetros. Além disso, teve o diátlon, um percurso individual de 1 quilômetro de natação e mais 4 quilômetros de corrida. O diátlon também é disputado em dupla feminina, dupla masculina e mista. O coordenador do Macaé Swim Run, o atleta Thiago Zacarias, ressaltou a parceria com o município e disse que a cada edição o evento vem se consolidando. Em jogo muito disputado no último sábado, no estado do Texas, nos Estados Unidos, o Brasil fez seu penúltimo amistoso antes da estreia na Copa América, dia 24 de junho, vencendo o México de forma emocionante. Andréas Pereira e Gabriel Martinelli fizeram 2-0 para o time brasileiro, mas o México foi buscar o resultado e empatou. Primeiro um gol contra Jean Júnior e depois Martinez empatando. Quando tudo parecia caminhar para o empate, num belo passe, não um cruzamento praticamente, uma assistência do Vinícius Júnior, o garoto Hendrick cabeceou com estilo e garantiu a vitória do Brasil por 3-2. O Brasil se prepara agora para enfrentar a seleção dos Estados Unidos, quarta-feira, em novo amistoso. Meu amigo Pedro Paes, outra vez o México foi um adversário difícil, mas o Brasil conseguiu uma vitória importante num jogo em que vários prováveis titulares acabaram sendo poupados. O que você diz pra gente aí desse jogo? Maurício, o México sempre complicando aí, né? Tomou uma goleada esses dias, né? Amistoso contra o Uruguai. E vamos lembrar que há pouco tempo o Brasil também empatou com a Espanha, né? No amistoso. A defesa, eu acho que ainda precisa de muito treinamento. E o Dorival quer treinar, né? Quer ver os jogadores que ele vai utilizar. Amistoso serve para isso. Geralmente, a gente coloca um time que a gente acha que é o titular e depois vai colocando a molecada, para ver os jogadores, mas são todos jogadores que vêm, maioria da Europa, tudo já bem conhecido, cascudo. O Hendrick aí, que joga no Brasil, mas já está indo para o Real Madrid. E o garoto tem uma estrela danada. Entra, faz o gol. E é isso, Maurício. Esse treinamento é para ver, né, os jogadores em ação. Só acho que ele tem que ter uma tática, né? Tem que ser treinada com o time, ele tem que
vai vir aí uma Copa América difícil, não vai ser fácil, porque isso dá uma quebrada, se não é campeão já começam a questioná-lo. Então acho que precisa de mais treinamento, time titular, né? Vai ter um tempinho, claro, né? Mas já está na hora, colocar, resolver qual é o time e colocar em campo. Bom, Pedrinho, vamos conferir um trecho aí do que falou o técnico Dorival Júnior após a vitória sobre o México. Você já falou e mencionou aí os pontos positivos de jogadores individualmente falando e coletivamente também. Teve as suas apostas hoje com algumas mudanças em relação àquele time considerado titular em relação também aos outros jogos. E eu gostaria de saber de você o que dá para tirar aí de ponto positivo, mas também de aprendizado para os próximos jogos. Eu acho que o México, nós tivemos alternâncias dentro da partida, é um fato, isso daí é uma realidade. Uma equipe jovem que tivemos aí, acredito eu, 5, 6 treinamentos completos, mas que se apresenta da forma como se apresentou, enfrentando um estádio e uma equipe muito bem postada, um estádio praticamente todo ele tomado por uma torcida única. Talvez tivéssemos aí 10 a 15 mil brasileiros que também fizeram a diferença a nosso favor, mas de um modo geral enfrentamos situações bem delicadas dentro da partida, com algumas oscilações, o que é um fato natural, normal, acredito eu. Tenhamos tido muito mais coisas positivas do que negativas, no momento em que estávamos com o jogo mais estabilizado e de repente acabamos sofrendo os 2 gols. Mesmo assim tivemos a mesma força que nós tivéramos na partida anterior contra a Espanha, fomos buscar o 3º gol. Eu acho que nós temos naturalmente que pontuarmos tudo aquilo que tem acontecido, tanto positivo quanto negativamente, mas de um modo geral, ao final de 90 minutos muito bem disputados, um jogo com algumas alternâncias, naturalmente com momentos muito positivos, alguns momentos negativos. Eu, de um modo geral, estou muito mais satisfeito do que preocupado, ainda que, independente do resultado que acontecesse, amanhã estaríamos em campo já pensando em tudo aquilo que se passou ao longo de 90 minutos e buscando as correções possíveis para uma equipe que promete aí muito, se Deus quiser, até o momento final e o objetivo final que será chegarmos a uma Copa do Mundo. Dorival, aqui um pouco à sua esquerda, Pedro Ivo e ESPN, você citou muitos pontos positivos da partida e fala que também não foram apenas pontos positivos, e me parece que em algum momento o México também teve o controle do jogo. Eu queria que você avaliasse quais foram esses pontos que não foram tão positivos e que fizeram o México ter esse controle. E também chamou a atenção que você trocou todos os homens de meio e de frente para a partida de hoje. Era algo já pensado previamente? Você já estava na cabeça de manter a linha de defesa durante os 90 minutos? Ocorreu durante o jogo? Se você pudesse falar também sobre a saída de bola do Brasil, que me parece que foi o que aconteceu de mais frágil ali, acabou gerando oportunidade para o México em alguns momentos de desencaixe. Você falou de entrosamento. Se você pudesse comentar esses assuntos, por favor. Primeiro, a nossa saída de bola, é natural que nós talvez tenhamos usado muito mais o goleiro do que dentro do necessário. Quando isso acontece, é óbvio, primeiro pelo bom posicionamento da equipe adversária, segundo, nós não podemos nos esquecer os campos um pouco mais reduzidos, muito mais próximas às marcações, talvez em razão disso, e principalmente, acredito, nós talvez tenhamos tido uma dificuldade maior. México, da mesma forma, se viu pressionado em muitos momentos, justamente porque existiu um encurtamento de campo, uma aproximação muito mais rápida das marcações e, com isso, uma dificuldade grande. Momento agora de falarmos dos clubes de menor investimento, né, já que temos aí as séries da sopa de letrinhas. Eu nem fala nada. Que o Pedrinho não vai falar nada, mas eu falo. E o nosso um abraço aqui também para o Gabriel Andreso, do site acessocarioca.com.br. Falando dos clubes menores do Rio de Janeiro, o Volta Redonda foi derrotado fora de casa pelo Atlético em São João del Rei por 3-2. O time mineiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série C com 18 pontos. O Volta Redonda permanece no G8,
na quarta colocação com 16. A liderança foi assumida pelo Botafogo da Paraíba, que ganhou o Ferroviário do Ceará pelo placar de 1-0. O Volta Redonda retorna a campo na próxima segunda-feira, dia 17, fora de casa contra o ABC de Natal. Agora a gente fala do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro, onde os clubes do Rio estão no grupo A6. E o final de semana foi bom para Portuguesa e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, jogando em casa, venceu o Real Noroeste por 1-0 e se manteve no G4 do grupo. O Audax, que segue sem vencer, empatou com o Ipatinga em 0-0. Já a Portuguesa da Ilha do Governador, fora de casa, derrotou o Serra no Espírito Santo por 2-1 e segue na vice-liderança com 13 pontos. O líder é o Itabuna da Bahia, que venceu o Democrata de Sete Lagoas por 2-0. O América se manteve na liderança da Série A2 do Campeonato Estadual, a segunda divisão, mas perdeu a condição de 100% de aproveitamento. O time do presidente Romário empatou com o Serrano em Petrópolis por 2-2. Com o resultado, o América subiu para 10 pontos e pode ser alcançado na rodada pelo time do Maricá, que tem 7 e vai encarar a Cabofriense, um jogo que ainda vai acontecer nesta quarta-feira em Bacaxá, distrito de Saquarema. Se o Maricá vencer a Cabofriense por mais de 2 gols de diferença, assume a liderança com o mesmo número de pontos do América. Já a Cabofriense vai lutar para assumir a vice-liderança da competição. O jogo entre América e Serrano teve 2 gols de Luca Carvalho pelo time de Petrópolis e Digão e Marcinho empatando pelo Mecão. A rodada teve ainda Duque de Caxias 0, Araruama 0, Arte Sul 2, Resende 2, Americano 1, Olaria 2. O jogo entre Petrópolis e Audax Rio ainda não tem data definida. E assim a gente chega ao final de mais uma edição. Boa semana, meu amigo. Grande Beleza? semana para todo mundo. Isso aí. E a gente volta no final de semana com mais um Esporte Mais. Um abraço, obrigado técnica, até lá.